os Estados Unidos pode estar chegando ao final do padrão dólar, ou seja, de ele fazer a moeda que o mundo inteiro utiliza. Olha só, então, Lula na China, e olha só, ontem a chegada do presidente Lula com a Janja, a Dilma foi receber o Lula no avião, está ali atrás do Lula o senador Rodrigo Pacheco, que faz parte da comitiva também, além do Rodrigo Pacheco, foram outros senadores, Renan Calheiros, Elisiane Gama, Jacques Wagner, Confúcio Moura, Augusta Brito, Irajá Silvestre Filho e Jussara Lima. Também foram deputados federais, olha aqui a foto de toda a comitiva, já vou mostrar. Antes, olha só, Lula e o Dilma indo para a posse da Dilma no novo Banco dos BRICS, a Dilma recebendo aí o Lula, aqui ele na visita na fábrica Huawei, né, que é aí considerada aí concorrente, inimiga pelos norte-americanos, que o Lula visitou, e toda a comitiva aí com os chineses, que ele estava falando quem que foi. Então, já falei os senadores, deputados federais, foi Júlio César, do PSD Piauí, Fausto Pinato, Vander Loubet, Gutenberg Reis, do MDB, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, Maria Reis, Solidariedade, do Pernambuco, Jandira Fegali, Fábio Macedo, Neto Carleto, Pedro Campos, Tabata Amaral, André Janones também lá, Rovai, Bruno Farias, Aja Albuquerque, Heitor Schulte, Renildo Calheiros, Eduardo da Fonte, Lula da Fonte e Isa Arruda foram os deputados que acompanham o presidente Lula nessa comitiva, e entre os governadores foram o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, Eumano de Freitas, do Ceará, Carlos Brandão, do Maranhão, Helder Barbalho, do Pará, e a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, todos com o Lula. E também foram ministros, Rovai, ministro Fernando Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do Meio Ambiente, Carlos Fávaro, da Agricultura, Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauro Vieira, Relações Exteriores, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Margarete Menezes, da Cultura. Então, aí é uma comitiva de 40 autoridades, entre ministros, governadores e parlamentares, com o Lula nessa viagem à China. E o ponto alto, como a gente falou aqui, foi justamente a posse da Dilma no Banco dos BRICS. A gente vai passar aqui os melhores trechos, resumo de todo esse discurso, de toda essa posse aí, que já questiona até, inclusive, a dolarização do mundo. Então, colocando aí o Brasil de volta a uma posição, né, Rovai, de protagonismo na geopolítica aí mundial. Olha só, vamos passar aqui os melhores trechos. A posse de uma mulher à frente de um banco global de tamanha envergadura seria por si só um fato extraordinário num mundo ainda dominado pelos homens. Mas a importância histórica desse momento vai muito além. Dilma Rousseff pertence a uma geração de jovens que nos anos 70 lutaram para colocar em prática um sonho de um mundo melhor e mais justo, e pagaram caro, muitos deles com a própria vida. Meio século depois, o novo Banco de Desenvolvimento surge como ferramenta de redução das desigualdades entre países ricos e países emergentes, que se traduzem em forma de exclusão social, fome, extrema pobreza e migrações forçadas. Aí, Rovai, destacando o papel da Dilma, né? Que além de ter lutado na ditadura, você está no mudo, Rovai. Da Dilma e de uma geração, né? Que lutou pela democracia no Brasil. É importante o Lula fazer esse registro, né? Outro dia o Berzoni estava aqui, inclusive, falando disso, né? Teve quem lutou antes da gente, né? Tem muita gente que pega o avião na última estação e já acha que é o dono da história. Teve muita gente que lutou antes da gente. E o Lula, quando faz essa menção a este
a esta geração de 68, vamos chamar assim, faz muito bem, e acho que é importante que isso comece a ser uma tônica entre nós, né? Exato. E ele depois, em outro momento do discurso, chama a atenção de ter também uma mulher nessa posição, então ele valoriza aí bastante a posse da ex-presidenta Dilma nesse papel agora como presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Vou passar aqui um trecho também onde Lula destaca o papel desse novo Banco dos BRICS. Olha só. A decisão de criar este banco foi um marco na atuação conjunta dos países emergentes, por suas dimensões, tamanho de suas populações, peso de suas economias e influências que exercem em suas regiões no mundo. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul não poderiam ter ficado alheios às grandes questões internacionais. As necessidades de financiamento não atendidas dos países em desenvolvimento eram e continuam ainda sendo enormes. A falta de reformas efetivas das instituições financeiras tradicionais limita o volume e as modalidades de crédito dos bancos já existentes. Pela primeira vez, um banco de desenvolvimento de alcance global é estabelecido sem a participação de países desenvolvidos em sua fase inicial. Livre, portanto, das amarras e condicionalidades impostas pelas instituições tradicionais às economias emergentes. E mais, com a possibilidade de financiamento de projetos em moedas local. A criação deste banco mostra que a união de países emergentes é capaz de gerar mudanças sociais e econômicas relevantes para o mundo. Não queremos ser melhores do que ninguém. Queremos as oportunidades para expandirmos nossas potencialidades e garantir aos nossos povos dignidade, cidadania e qualidade de vida. Tá aí, Rovai, chamando a atenção aí na iniciativa que une países emergentes, ou seja, não é mais algo que vem, né, de cima, né, dos países, né, desenvolvidos, é uma união aí do Sul global. Rovai. O Banco dos BRICS é um banco importantíssimo, né, daí. Ele pode significar o início do fim do padrão dólar no comércio internacional, entre outras coisas. Já começa-se a falar, e o próprio Trump falou isso, né, que assim, os Estados Unidos pode estar chegando ao final do padrão dólar, ou seja, de ele fazer a moeda que o mundo inteiro utiliza. E acho que nesse sentido, o Azenha está aí, pode até subir ele, Dri, para comentar isso daí. Chega mais aí, Azenha, tudo bem? Tudo bom, Azenha? Bem-vindo. E nesse sentido, o fato do Lula ir na posse da Dilma está presidindo esse Banco Brasil, passar a ter protagonismo logo no começo deste mandato, porque o Brasil hesitou muito nos mandatos anteriores a participar desse contrafluxo global, né? A ser parte integrante desse novo eixo, vamos chamar assim. E agora não, entra de cabeça, né, Azenha? Entra de cabeça. Eu acho que o Celso Amorim, eu sempre atribuo a ele essas mudanças inspiradas de política externa do Brasil. Eu acho que o Celso Amorim está muito consciente do que aconteceu depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ele já entendeu que não é uma guerra só, né? É uma opção da elite russa, de toda a elite russa, como eu já disse aqui num programa anterior, de se voltar para o mundo asiático, que é onde as coisas estão acontecendo agora. Um dia eu gostaria muito que o Renato Rovai patrocinasse um documentário nosso
na fronteira entre a China e a Rússia, se eles deixarem, né, se russos e chineses deixarem, porque lá é que as coisas estão acontecendo, tem centenas de projetos comuns entre os dois países ali, é onde o mundo está bombando ali, em termos de infraestrutura, de exploração mineral. A Sibéria é uma província mineral riquíssima. Então, eu acho que agora existe esse entendimento do governo Lula, né, de que o Brasil precisa fazer o que o Obama fez, né? O Obama fez na questão militar, que era dar o pivô, a pirueta para a Ásia, né? Ele fez do ponto de vista militar. E o Brasil precisa fazer o pivô para a Ásia. A China hoje compra 2 vezes mais que os Estados Unidos em... E a China tem uma coisa, Dri e Renato, que o Banco Mundial não tem e que o FMI não tem. A China empresta dinheiro sem condicionalidades. É assim que a China conquistou na África os votos para tirar Taiwan da ONU e depois para aprofundar as suas relações com a África, onde a China faz muitas obras, né? Foi emprestando sem condicionalidade. Vocês não precisam destruir o Estado de vocês, não. Eu vou dar dinheiro para vocês construírem obras essenciais de infraestrutura. Então, acho que o Brasil precisa desse momento, porque o arcabouço do Haddad é recessivo. Então, o Brasil precisa de injeção de dinheiro, e acho que esse dinheiro vai vir da China. Exato, porque é exatamente esse o papel, né, que esse novo banco vai ter, de financiar os projetos aí de infraestrutura, desenvolvimento, também voltados para o combate das mudanças climáticas. A gente tem também mais alguns trechos, e um deles agora que a gente vai passar é o Lula destacando o retorno do protagonismo do Brasil. Já tinha sido, né, destacado em outros momentos, né, inclusive antes mesmo do Lula assumir, quando ele foi para a COP, né, na Conferência Climática da ONU, e agora, lá em Xangai, olha só o que ele diz. Vários outros estão em via de adesão, e estou certo de que a chegada da presidenta Dilma contribuirá para esse processo. No Brasil, os recursos do novo banco financiam um projeto de infraestrutura, programas de apoio à renda, mobilidade sustentável, adaptação à mudança climática, saneamento básico e energias renováveis. Em conjunto, os membros dos BRICS ampliam sua capacidade de atuar positivamente no cenário internacional, contribuindo para evitar ou mitigar crises e beneficiando as perspectivas de crescimento e desenvolvimento de nossas economias. Por tudo isso, o novo Banco de Desenvolvimento reúne todas as condições para se tornar o grande Banco do Sul global. Amigas e amigos, o tempo em que o Brasil esteve ausente das grandes decisões mundiais ficou no passado. Estamos de volta ao cenário internacional após uma inexplicável ausência. Temos muito a contribuir com questões centrais do nosso tempo, a exemplo da mitigação da crise climática, do combate à fome e da desigualdade. É intolerável que num planeta que produz alimentos suficientes para suprir as necessidades de toda a humanidade, centenas de milhões de homens, mulheres e crianças não têm o que comer. É inadmissível que a irresponsabilidade e a ganância de uma pequena minoria coloquem em risco a sobrevivência do planeta e de toda a humanidade. O Brasil está de volta, com a disposição de contribuir novamente para a construção de um mundo mais desenvolvido, mais justo e ambientalmente sustentável. Queremos compartilhar com todos os países interessados a experiência de crescimento econômico com inclusão social que o Brasil viveu durante o meu governo e o governo da presidenta Dilma Rousseff. Aí.
Então, gente, o Lula, ali antes do corte, ele estava se referindo ao fato de que o banco ele teve adesões, ou pelo menos pedidos de adesão importantes nos últimos tempos, né? Nós tivemos o Irã, nós tivemos a Argentina, com pedidos formais, a Argélia, e agora Indonésia, se não me engano, também. Nigéria e Arábia Saudita manifestaram interesse também em entrar. E a Argélia, Argentina e Irã já pediram formalmente a entrada. Então, pode, de fato, se tornar um Banco do Sul global, né? O Lula estava dizendo que a chegada da Dilma pode facilitar isso, pela experiência da Dilma. Então, de fato, esse banco pode assumir uma característica muito importante, né? E muito além da China. A China enfrenta resistências dos Estados Unidos, né? Mas um banco que tivesse uma adesão do Sul global com essa força, com esse grande número de países, e enfraquecer bem o sistema de Bretton Woods, que é esse sistema dominado pelos Estados Unidos, formado pelo FMI, pelo BIRD e pelo Banco Mundial. Então, assim, não é só um ataque ao dólar, né, Rovai? Não é só tirar o dólar das negociações. É também... Está no mudo, Rovai. Está no mudo. Tema criado num pacto do pós-guerra, né, Azenha? Sim. De alguma da lógica e controle aos Estados Unidos desde lá. Significaria o início da queda do Império Americano, né? Tão cantada em filmes. Então, as pessoas me perguntam, nossa, mas o mundo está estranho, o mundo... Gente, é óbvio que o mundo está ansioso, essa ansiedade que a gente às vezes sente, a gente captura uma ansiedade coletiva. E da onde vem isso? Não é só da loucura do mundo acelerado por rede social. A arquitetura do mundo pós-Segunda Guerra Mundial está desabando na nossa cabeça. A gente está acostumado com coisas... a pensar coisas que estão virando coisas do passado. Então, é natural, né? O mundo está mudando com uma velocidade incrível e nós temos a felicidade de estarmos no meio dela. E é preciso entender isso, que aí você fica menos ansioso que o Paulo Henrique Amorim, né? Que ficava ansioso, o blogueiro ansioso. O Azenha, e tem um dado aí, né? Quer dizer, se esse pacto pós-guerra que criou depois a Guerra Fria, porque do lado de cá o mundo se organizava a partir do acordo de Bretton Woods, do padrão dólar de mercado. Padrão ouro primeiro, que depois virou padrão dólar pelo Nixon, né? O Nixon eliminou o padrão ouro justamente para os Estados Unidos se tornarem... como os Estados Unidos podem imprimir dinheiro à vontade, vocês que estão nos assistindo sabem, né? Os americanos, eles não têm, eles podem imprimir dinheiro à vontade porque o dólar é moeda de referência até hoje.